Olá, eu sou Vanessa de Azevedo Soares, orientada pelo professor Diego Silva Batista, fazendo parte do programa PIBIC, com o projeto Efeito do ácido ascórbico na mitigação dos danos morfofisiológicos causados pelo déficit hídrico em plantas de rabanete, Rhaphonus sativus. Com o plano de trabalho Avaliações fisiológicas em plantas de rabanete, Rhaphonus sativus, submetidas ao déficit hídrico e aplicação do ácido ascórbico. O objetivo de desenvolvimento sustentável que está ligado ao meu projeto é o 2, de erradicar a fome. O rabanete ele é uma hortaliça cultivada mundialmente devido ao seu alto valor nutricional. E além disso, o rabanete ele é uma hortaliça de ciclo muito rápido, pode ser colhido 30 dias após a sua semeadura, sendo muito interessante para experimentos e pesquisas, pois os resultados são feitos de forma rápida. A água ela é um fator crítico para o crescimento e o desenvolvimento de todas as culturas. E o déficit hídrico é responsável pelos fatores que mais causam perdas produtivas nas culturas. O semiárido brasileiro é um dos locais considerados mais susceptíveis às mudanças climáticas. Isso, associado ao aquecimento global, pode levar à desertificação dessa área. Com isso, pesquisas que visem melhoramento de água e o uso da água são de extremamente importância. A aplicação exógena do ácido ascórbico pode ter a capacidade de atenuar os danos ocasionados pelo estresse por déficit hídrico, induzindo o aumento da absorção de nutrientes, aumento do crescimento de folhas e raízes, redução da peroxidação lipídica e ainda alívio do estresse oxidativo. Com isso, o objetivo desse trabalho é avaliar a aplicação do ácido ascórbico sobre os efeitos do déficit hídrico no crescimento de trocas gasosas das plantas de rabanete. As plantas elas foram submetidas aos tratamentos, com ou sem aplicação do ácido ascórbico, e lâminas de irrigação de 100%, 70% e 50%. E o déficit hídrico ele foi imposto 7 dias após a semeadura. Foram medidas as trocas gasosas aos 28 dias, com o analisador de gás infravermelho, o IRGA. Foram determinadas temperatura foliar, taxa de assimilação líquida de carbono, condutância estomática e taxa transpiratória. Os parâmetros de crescimento e partição da biomassa foram determinados no final do experimento, 30 dias, e para isso as plantas foram coletadas, separadas em raiz e parte aérea e levadas para secar na estufa, a 60 graus Celsius. Os dados de massa seca foram calculados como biomassa total, razão parte aérea raiz, fração de massa foliar, fração de massa radicular, os resultados e discussões. Bom, aqui temos as análises de acúmulo de partição de biomassa seca. E a biomassa total, as plantas crescidas sobre a lâmina de 100% apresentaram os menores valores de biomassa total, comparado às lâminas de 70%, que foi 52% menor, e 50%, 46% menor, em comparação. A fração da massa radicular. E o que isso quer nos dizer? Sugere que a irrigação com 100% da capacidade de campo ela não é indicada para o cultivo das plantas de rabanete nas condições utilizadas nesse trabalho. Outro ponto importante de notar é que a aplicação do ácido ascórbico não teve efeito benéfico nessa concentração. Agora vamos analisar o gráfico da razão parte aérea raiz. A razão parte aérea raiz ela é um parâmetro utilizado para estimar a alocação de biomassa entre os órgãos, sendo que menores razões elas vão indicar maior alocação para raízes em detrimento de folhas e pecíolos. Valores maiores observados no tratamento de 70% e 50% da capacidade de campo, comparado a 100% da capacidade de campo. Os estudos demonstram que em condição de déficit hídrico, as plantas alocam mais biomassa para a raiz que para a parte aérea, para garantir assim uma maior absorção de água do solo, demonstrando que menores razões de parte aérea raiz estão relacionadas a uma maior resistência ao déficit hídrico. Porém, nesse trabalho, as menores razões de parte aérea raiz foram observadas sob 100% da capacidade de campo, que foi acompanhada por uma maior fração de massa radicular em detrimento da fração de massa foliar. A fração de massa foliar sob 100% da capacidade de campo, sem aplicação do ácido ascórbico, foi 32% menor que sob 70% da capacidade de campo e 38% menor que sob 50% da capacidade de campo, enquanto a fração de massa radicular foi 21%
e 29% maior para esses tratamentos, respectivamente. Esses resultados nos sugeriram que, além de reduzir a produção da biomassa, a irrigação com 100% da capacidade de campo também alterou a partição de biomassa entre os órgãos da planta, sendo que a parte aérea parece ter sido mais afetada pelo possível excesso de água. Aqui temos as fotos, 100% da capacidade de campo sem ácido ascórbico e 70% da capacidade de campo também sem ácido ascórbico. Podemos ver que 100% da capacidade de campo temos plantas menores, tanto em relação da parte das folhas, como também a parte da raiz. Já 70% da capacidade de campo, as raízes estão menores. 50% da capacidade de campo sem ácido ascórbico, 100% da capacidade de campo com ácido ascórbico. E 70% da capacidade de campo com ácido ascórbico, 50% da capacidade de campo com ácido ascórbico. As análises de trocas gasosas. Então, os resultados aqui nos mostram que não houveram diferenças significativas entre os tratamentos para os dados da condutância estomática, da temperatura e da transpiração, nos indicando que tanto as lâminas de irrigação como o tratamento com ácido ascórbico, eles não foram, nesse estudo, eles não influenciaram os movimentos estomáticos nem a perda de água pelas plantas. Já para a assimilação de carbono, a gente pode notar que o tratamento que mais se destacou foi o de 50%, enquanto as plantas cultivadas sob 100% da capacidade de campo e sem a aplicação do ácido ascórbico apresentaram menor assimilação de carbono. A aplicação do ácido ascórbico não afetou a assimilação de carbono, e esses resultados estão de acordo com os dados do acúmulo da biomassa, sugerindo que o menor acúmulo de biomassa sob 100% da capacidade de campo esteja diretamente relacionado à melhor assimilação de carbono observada nesta condição. Então, a gente pode concluir que as plantas de rabonete elas se desenvolveram melhor em condições com menos água, especificamente nos tratamentos com 70% da capacidade de campo, em que foram observados maior acúmulo de biomassa e assimilação de carbono, enquanto os tratamentos de 100% da capacidade de campo apresentaram plantas menores. A aplicação do ácido ascórbico não afetou significativamente o crescimento e trocas gasosas das plantas. Assim, seu uso não é indicado para o cultivo do rabonete nessas condições. Gostaria de agradecer à Propesc por sempre nos manter bem informados, ao FPB pela oportunidade e ao CNPq pelo incentivo à pesquisa estudantil.